Olá, estudantes, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, a penúltima aula da nossa série de aulas aqui de língua portuguesa. Espero que, se você chegou até aqui, você tenha gostado, esteja apto para gabaritar as questões de língua portuguesa. Pessoal, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre regência e concordância. Então, nós conversamos diversas vezes aqui sobre esse item linguagem, essa habilidade nossa aí, e sobre os mecanismos que regem, que colocam regra diante do funcionamento dessa linguagem, né? Que seria o funcionamento da nossa língua, no geral, né? E hoje nós vamos falar especificamente sobre a regra de regência e regra de concordância, né? Então, quando a gente pensa em regência, a gente tem que imaginar como se fosse a gente tivesse num concerto realmente de instrumentos e uma orquestra, né? E sempre vai ter um regente e um regido. Então, o regente, o que é o regente? A pessoa que vai coordenar o funcionamento dessa orquestra. Já o regido seria aquele que recebe essa regência e que obedece essa regência, né? Pensando também nesse cenário, nessa metáfora da orquestra, a gente consegue também raciocinar e pensar acerca da organização da nossa língua. Então, pensar ali que nessa orquestra a gente tem diversos instrumentos, né? Diversas formas de entrada na partitura, né? Então, uns instrumentos entram antes na melodia, outros instrumentos entram depois. E o funcionamento da nossa língua, se a gente for pensar em questão sintática, em questão morfológica, em questão semântica, né? O que seria isso? Sintática, na questão da organização das frases, morfológica, a formação das palavras, né? O sentido radical dessas palavras, e a semântica na questão da significação dessas palavras, né? A origem de sentido dessas palavras, né? Então, pessoal, a gente começa falando sobre a regência verbal. Então, como que o verbo rege as coisas? Então, em geral, as palavras de uma oração elas são interdependentes, isto é, relacionam-se entre si para formar todo um significado. A gente já discutiu sobre isso. Em relação necessária que se estabelece entre duas palavras, uma das quais serve de complemento à outra, é o que se chama de regência. Foi o que eu falei no exemplo da orquestra, né? A palavra dependente denomina-se regida. O termo a que ela se subordina, regente. Então, as relações elas podem ser indicadas pela ordem, porque se dispõem os termos na oração, pelas preposições, cuja função é justamente a de ligar as palavras, estabelecendo entre elas um nexo de dependência, e pelas conjunções subordinativas, o que e o se lá, né? Quando se trata de um período composto. E aí, nós vamos ter diferenças verbais, diferenças em relação às noções de verbos, de duas formas. Tem os verbos transitivos e os verbos intransitivos. De forma direta, os verbos transitivos são aqueles verbos que precisam de complemento, tá? Necessitam, eles pedem um complemento verbal. Já os verbos intransitivos são aqueles independentes, que expressam uma ideia completa e que não precisam de complemento. Por exemplo, ali, ó, a criança dormiu ou Pedro viajou. Esses são exemplos de verbos intransitivos. Existe também uma classe de verbos que muitas das vezes eles podem ser tanto transitivos quanto intransitivos, dependendo do contexto ali que ele se encaixa, tá? Os transitivos mais numerosos, eles exigem também um acompanhamento de uma palavra de valor substantivo, ou seja, um objeto direto ou indireto, para integrar-lhes o sentido, que seria o complemento do verbo, né? O menino comprou. Comprou o quê? E aí a gente responde com um complemento, que seria um livro. Então, geralmente, o nosso querido complemento verbal ele virá com um determinante na sequência, né? Por exemplo, ali, ó, comprou, e a gente tem um determinante, um livro, que seria o nosso artigo, né? Indefinido. Ou até mesmo de uma preposição, né? Ó, o velho carecia de roupa. A gente também vai ter formas na nossa língua em que
o complemento do verbo virá com advérbio. A gente viu lá nas classes de palavras que o advérbio modifica o verbo. Então, é bem comum ele vir próximo também do verbo Pedro deu um presente ao amigo. E aí a gente tem alguns verbos que geralmente o pessoal confunde, né? Por exemplo, aspirar. Aspirando o frescor do seu vestido. Aspirar, o verbo aspirar, você pode ser também de desejar, de querer, né? Eu aspiro aquele cargo público no concurso de Campo Largo, né? Então, aspirar no sentido de desejar. Não simplesmente o aspirar de aspirar do aspirador, né? Sugar. Aí a gente tem uma particularidade até mesmo na questão do verbo haver, que ele possui, primeiro de tudo, né? Verbo haver é com H, né? Se eu digo há tantos dias, quer dizer há de haver, então tenho H, né? E ele pode empregar-se em todas as pessoas ou apenas na terceira pessoa do singular. E, geralmente, ele funciona de duas formas. Ou ele é verbo principal ou ele é auxiliar. Então, com o sentido equivalente a ter, né? Eu tinha imprimido, que mais? Eu havia feito tal coisa, né? Então, está ali como auxiliar. E como verbo principal no sentido de conseguir, obter, alcançar e adquirir. E a concordância. Então, a gente viu da regência, como que o verbo rege. E como que ele concorda? Concordância tem que evitar repetição do sujeito. Pode ser indicada pela flexão verbal, a ele ajustada. Então, a chuva caía, né? Feminino. Violenta no quintal, ensopava. Não preciso repetir de novo a chuva, né? A areia vermelha dos caminhos e invadia mesmo a cela, colando-lhe a roupa do corpo dorido. Com um só sujeito. O verbo concorda em número e pessoa com o seu sujeito. Venha ele claro, claro ou subentendido. Então, o verbo ele sempre concorda com o seu sujeito, ele respeita isso, né? Então, a paisagem ficou espiritualizada. Tinha adquirido uma alma e uma nova poesia. Desceu do céu, subiu do mar, cantou na estrada. A gente tem alguns casos particulares. Então, o sujeito é uma expressão partitiva. O que seria isso? Quando o sujeito é constituído por expressão partitiva, como parte de, uma porção de, o grosso de, o resto de, metade de, e os equivalentes, né? Um substantivo ou pronome plural. O verbo pode ir para o singular ou para o plural. A maior parte desses quartos não tinham teto, nem portas, nem pavimento. Uma porção de moleques e olhavam admirados. Então, vejam que aqui a gente tem a construção, sim, de plural, sendo que a maior parte está em singular, mas representa um conjunto de sujeitos, né? E a concordância nominal. Então, a gente falou de concordância verbal, quis trazer para vocês a concordância nominal coladinho na verbal. A concordância nominal, ela acontece a relação entre um substantivo e as palavras que elas se ligam para caracterizá-lo. Por exemplo, um artigo, um adjetivo, um pronome ou numerais. E a regência nominal. Então, a regência vai acontecer a partir da relação de subordinação entre um nome, né, um substantivo, adjetivo, advérbio, e outro termo, estando associado ao uso ou não de preposições. Então, quando um termo influencia outro em uma sentença, dizemos que se trata de um termo determinante, né? A essa relação de subordinação entre o termo determinante e o termo determinado, ou subordinado, nós damos o nome de regência. A preposição que liga um termo ao outro costuma marcar a relação de subordinação. Então, vejam, a gente vai ter lá, ó, o nome que será o termo determinante pode ser classificado como substantivo, adjetivo ou advérbio. O outro termo é o complemento ou a preposição. Certo, pessoal? Então, para que a gente consiga compreender a questão de regência, volta aquelas questões que eu falei nas outras aulas. Muita regra gramatical está aqui na nossa mente. Então, muita coisa a gente consegue ir ajustando por meio da nossa intuição linguística. Você vê dois sujeitos ali, e aí você vê um verbo que não concorda em número, por exemplo, né? Concorda no gênero, mas não concorda em número. Está errado, não tem concordância, não está de acordo. Aquela leitura fica estranha, né? E é aquelas dicas que a gente está passando para vocês, né? Não é somente
ver o conteúdo. Vocês precisam ler, né? A leitura, né, é o principal para a aquisição de conhecimento da área de língua portuguesa, né? Então, para que a gente possa saber como usar, é primordial a gente ler. Nas provas, então, a dica de relação de concordância e regência é justamente isso. Regência. Quem que está mandando naquela oração? Mandando é o verbo ou é o sujeito? Né? Ou é o substantivo? E aí, concordância. Os termos, né? Independente de quem está regendo, de quem está sendo regido. Eles concordam entre si, né? Existe ali, por exemplo, artigo concordando com o substantivo, né? Os meninos, ou é o meninos, ou é os menino. Na fala, a gente faz muito isso, podem perceber. Comecem a se policiar, comecem a monitorar a fala de vocês. Atualmente, na nossa língua, a gente usa muito isso. Pluraliza, ou seja, dá concordância de número apenas para o artigo. Os meninos, eu quero 4 pão. É isso que a gente tem que olhar primordialmente na nossa prova, né? Para ver ali o tipo que a questão está trazendo essa concordância, essa regência. Se precisar, talvez até mesmo encontrar um erro na frase, na oração ali. Aonde que está o erro? Aonde que está o empecilho de concordância ou de regência, né? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se permanecer alguma dúvida, gente, estou aqui à disposição de vocês. Quero desejar, desde já, boa sorte para vocês, bons estudos. Fico feliz por vocês terem chegado até aqui. Tem mais uma aula somente do nosso componente curricular de língua portuguesa, que é sobre a crase, a tão esperada aula de crase. E eu espero que vocês tenham realmente gostado do nosso material de língua portuguesa, né, que foi produzido com muito carinho, com muita atenção aos conteúdos específicos desse edital. Tá? E é isso, gente. Bons estudos. Nos vemos na próxima aula, então. Até lá.